a exploração de petróleo na foz do Amazonas e o posicionamento do Lula. Esse é o assunto do nosso vídeo. Fique aí, que depois do nossa vinhetinha nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto seríssimo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo e vamos direto ao assunto, né? O Lula recentemente tem se manifestado de uma maneira bem firme, justamente por conta agora do novo mandato do Alcolumbre no Senado, na relação da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Ora, vamos com calma nisso, né? Ele está sendo assim bem claro, dizendo que ele é favorável. No caso, a questão está na fase dos estudos. E quando você vai fazer um estudo desse porte, exploração de petróleo, você tem que fazer um processo de licenciamento ambiental bastante apurado. Você vai ter que fazer o seu licenciamento não só olhando para o meio ambiente, mas olhando para as condições sociais, se existe algum patrimônio histórico na região, etc. e tal. Mas o que chama mais atenção nesta questão é a delicadeza do ecossistema em questão, né? E o Lula, com uma visão desenvolvimentista, então se você é desenvolvimentista e você apoia o Lula, talvez você fique um pouco desagradado com as coisas que eu vou falar aqui. Então, só que vou deixar bem claro que eu sou uma pessoa de esquerda, eu votei no Lula, eu apoio o Lula, mas a gente não pode passar pano quando você vê que as atitudes não estão muito condizentes. E eu estou para dizer que, muito provavelmente, Marina Silva dificilmente continua no Ministério do Meio Ambiente, que vai ser uma grande perda se isso acontecer, porque a Marina Silva tem uma grande visibilidade no exterior, ela é uma pessoa considerada de fato como uma autoridade nessa questão política do meio ambiente, e eu considero dessa forma também. Não sou 100% aderido à postura de Marina Silva em questões, por exemplo, das pautas de gênero, uma vez com as ligações delas com a igreja evangélica, mas em questão ambiental eu sou totalmente integrado com a forma de pensar da Marina Silva. Vamos lá, vamos tentar entender o que é esse ecossistema tão delicado. Para isso tem que entender a própria natureza do rio Amazonas. O rio Amazonas é o rio de maior volume de água, então você tem o maior volume de água doce desembocando no mar, ali a cento e tantos quilômetros de onde vai acontecer os estudos. É óbvio que uma vez que você faz o estudo e acha petróleo, eu acredito que tem petróleo naquela região, porque deve estar dentro daquele bolsão ou muito próximo do bolsão da Venezuela, que é riquíssima em petróleo, a própria ganância vai começar a fazer com que você vai estendendo esses poços de petróleo, e quando você for ver, por uma questão de lógica do mercado, já que a gente vive numa sociedade capitalista que sempre se dá tanto crédito ao que o mercado tem a dizer, naturalmente o capitalismo vai fazer esses poços de petróleo irem além dos cento e tantos, acho que 150, 170 quilômetros ali da região do Foz. É uma região relativamente grande, dependendo do seu ponto de vista, porque a gente tem que entender o seguinte: mesmo que os impactos dessa chegada de grande volume de água doce do rio Amazonas ao mar, esse impacto dessa quebra da salinidade não chega lá por volta dos seus 170 quilômetros, onde está sendo planejado fazer esse estudo, as espécies elas podem se locomover, podem ser interdependentes até muito além dos 170 quilômetros, né? Então isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né? A região é muito frágil. Só lembrando que esse estudo para essa licença para o estudo é algo da rotina burocrática do processo de exploração de recursos naturais. Depois que é feito o estudo e se chega à conclusão que tem o petróleo, tem que ser feito um novo estudo para a exploração em si. E esses estudos requerem um monte de dados de geologia, de biologia, entra assim toda uma cadeia interdisciplinar, vai entrar também até aspectos do patrimônio cultural, tal, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o estudo é um estudo muito, muito complicado que vai resultar em relatórios de grande volume de páginas, né? São relatórios assim
monstruosos de se ver, a quantidade de dados que você tem que ter para fazer um empreendimento desse porte, né? Voltando à natureza do rio Amazonas, você pode dizer assim, existe um outro rio, outros grandes rios, mas em especial lá no Egito, o rio Nilo, que também, né, joga uma grande quantidade de água doce ali no mar Mediterrâneo e vai quebrar a salinidade de uma grande área. Só que tem um detalhe sobre o Amazonas, né? Ele é o maior rio do mundo a passar por uma floresta tropical, carregando matéria orgânica e fazendo a integração de uma biodiversidade gigantesca do rio Amazonas, interligando com o mar, com o Oceano Atlântico, especialmente ali na região do Caribe, bem próximo ao Caribe. Então, essa água não é só uma água que vai quebrar a salinidade, ela vai trazer uma matéria orgânica que você não tem em um outro grande rio, como é o caso do rio Nilo, que é um rio que não passa por uma grande floresta do porte da nossa floresta amazônica. Então você vai ter um impacto da biodiversidade que vai fazer com que ela seja extremamente única no planeta todo. Então qualquer erro que tiver na região próxima à foz do rio Amazonas, você vai ter um desastre ecológico que não tem como você dimensionar. Então dificilmente um estudo ambiental sério daria aval a um estudo de exploração de petróleo, e muito menos a exploração de petróleo em si. Tá? Outra coisa que tem que levar em conta, e eu estou com a Marina Silva, é a questão de que nós já passamos a hora de fazer a transição energética. O Brasil é o país com maior área aproveitável de energia solar, de energia eólica, de biomassa, né? Nós temos muitos recursos naturais a serem explorados aqui e nós poderíamos e deveríamos estar liderando o planeta na transição energética e não apostando na exploração de um petróleo, que é uma energia suja que vai destruir o meio ambiente. Então, nesse momento, apesar de ser de esquerda, eu ser de esquerda, apesar de apoiar o Lula em quase tudo que ele faz, eu não posso apoiar o Lula quando ele tem atitudes erradas, ele está se aproximando do raciocínio de Donald Trump, quando Donald Trump resolveu, por exemplo, explorar carvão e liberar a exploração de petróleo nessas situações que o planeta está. Né? Nós estamos com o meio ambiente totalmente alterado, não precisa ser muito esperto para perceber isso, e infelizmente o Lula está com a mentalidade dele, a política dele equivocada. Eu acho que será lamentável se o Lula conseguir a aprovação dessa exploração de petróleo, até mesmo desse estudo, né? Então eu acho que cabe à sociedade estar se mobilizando nessa fase já dessa tentativa de estudos na próxima foz do Amazonas, porque o prejuízo não é nosso, é do planeta e também nosso como nação, porque nós estamos perdendo mais uma vez uma oportunidade muito grande de colocar o Brasil na sua vocação real, que é uma vocação de liderança nas questões ambientais e nessa transição energética. Gente, petróleo já deu o que tinha que dar, e se ele tivesse tido juízo, era para ter acabado com a exploração dele no mínimo há 50 anos atrás, tá? Porque desde a Revolução Industrial até aqui, o carvão e o petróleo têm causado grandes danos ao equilíbrio e ao clima do planeta. Então, está aqui minha opinião. Eu acho muito triste, infelizmente, o Lula ter essa visão desenvolvimentista distorcida. Ele pode ser desenvolvimentista até, mas ele deve levar esse pensamento de desenvolvimento para o lado que é mais coerente com a realidade hoje do mundo. Nós deveríamos puxar essa economia verde, essa economia limpa, e não nos atolar numa política equivocada, uma política energética equivocada, tá? Eu acho muito triste isso. Uma outra coisa que me chateou muito no Lula é quando ele, no seu discurso, lembrou muito o Bolsonaro, tá? Eu sei que quem é de esquerda fica chateado quando te fala isso, mas ele lembrou sim, quando ele começou a falar que a Marina Silva era uma pessoa inteligente e que por isso ela iria apoiar ele. Eu entendi aí uma ameaça, tá? Eu não sei a quantas andas essa negociação dele e a Marina Silva, mas eu estou achando muito difícil a Marina Silva não desembarcar dessa situação mais cedo ou mais tarde. Eu acho que ela vai largar
o Ministério do Meio Ambiente, né? Se o meu palpite estiver correto sobre a postura dela com relação a isso. Tudo bem, gente? Só lembrando que eu não sou um apoiador integral da Marina Silva, tá? A agenda de costume delas, quando ela foi candidata, eu fui totalmente contra e não tem como ser contra, porque ela queria colocar os direitos LGBTs para a decisão em plebiscito, né? Como que você coloca os direitos civis de uma minoria, pensa, né, em fazer isso em plebiscito, mas na questão ambiental a Marina Silva manja e ela está correta, tá? E o Lula está errado. Tudo bem, gente? Grande abraço, até mais. Deixa comentário se você concorda ou não concorda, gostou desse vídeo, dá um like e siga o nosso canal, dá uma força pra gente. Fui!